aos melhores livros lidos do sindicato em 2022. Eu sou Otávio e comigo hoje tem o assíduo leitor Tots Olá. e a traça de biblioteca João. Olá, nem disfarça, né? E mantendo a tradição, né, do sindicato, quando chegamos ao fim do ano, para encerrar o ano de 2022, nós vamos aqui revisar nosso grande catálogo de livros lidos, alguns maiores do que os outros. Eu já adianto que o meu foi vergonhoso esse ano, quebrando já algumas expectativas, mas aqui nós avaliamos nossos livros favoritos, debatemos algumas questões e elencamos em algumas categorias, algumas mais divertidinhas, para refletir sobre esse histórico de leitura desses sindicalistas. Então, para começar essa rodada de debates, a gente tinha algumas promessas no nosso último episódio. E agora, né, nesse momento Walk of Shame aqui, a gente vai ver se a gente cumpriu elas ou não. Então, começando por Hobson. Em 2021, você prometeu que leria Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim. Então, Todd. Essa era uma categoria, né? Que nós tínhamos. Uhum. Eu li e Cumpriu a promessa de político. cumpri a promessa e li com muito prazer, com muita facilidade. Foi um livro que eu gostei muito. E fiquei feliz de ter tirado. Eu nem lembrava que eu tinha prometido, mas fui lembrar agora na hora de revisar. Pois é, né? Agora que a gente tá falando em lembrar que tinha prometido, eu também não lembrava que eu tinha prometido ler um livro. E por isso mesmo, eu não li. Mas minha promessa foi esse livro. Eu jurava que eu tinha ouvido você comentar sobre esse livro, Otávio, em alguma reunião. Pra quem tá vendo em vídeo, esse livro aqui, Orgulho e Preconceito, eu tinha prometido lê-lo, pois já fazem anos que eu enrolo a leitura desse livro. Nada, dá E pra assistir o filme. mais um ano se passou, e mais um ano se passou. E agora ele fica acumulado pra minha promessa do ano que vem, porque é assim que funciona pra mim. Eu acumulo promessas. Eu acho que você devia simplesmente assistir o filme, porque além de não ler o livro, daí você vê a belíssima Keira Knightley, cara. Mas eu quero ler o livro antes de assistir o filme. É uma questão de orgulho agora, e não preconceito. Tá. E João, cumpriste sua promessa? Eu falhei na minha promessa. Qual era? Então, Guerra dos Tronos continua pegando poeira na nossa estante. Continua fingindo que só existiu até a 6ª temporada, eles decidiram não continuar o seriado, esperando o George Martin, que recentemente, inclusive, falou que faltam apenas 500 páginas para ele terminar Ventos do Inverno. Então, olha Peraí. Falta ele escrever 500 páginas? Nossa! Apenas 500 páginas. Nunca! Olha, Quantos anos esse maluco tem? Se for levar em conta aquela reunião, ele está numa entrevista, aquele palco que ele fez com o Stephen King falando sobre páginas escritas, não é um bom sinal. Então, 74 anos. Cara, 74 anos. Ele tá escrevendo esse livro já faz o quê? 8? Mais. Faltam 500 páginas. Vamos dizer que ele já escreveu 500 aí, em 8 anos. E se ele falta mais 500, é pelo menos mais 8 anos, ele vai estar com 82. Eu não acho que ele aguenta, sinceramente. Olha, eu não sei como que anda a saúde dele, vai saber. O último livro publicado central, que é A Dança dos Dragões, foi em 2011. Ah, mais ainda, eu acho que falei 8 anos, olha. Foi apenas 11 anos. 11 anos. Eu já desisti. A Dança dos Dragões foi só 6 anos depois do livro anterior. Esse aí já foi, né, bicho? Já foi com Deus. Ele vai deixar chegar a 12, Otávio, vai fazer dobrar. O inverno não chega. E daí depois o próximo daqui a 24 anos. Pra mim, As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série que já se encerrou. Não vai mais sair livro. Acabou. É uma série sem fim. E pronto. E aqui temos, então, 2 promessas fracassadas. Quebradas. E uma promessa quebradas. Mas elas vão de ser cumpridas pra 2023. Não. Certo. Além dessa, vou ler em 2022, a gente tinha promessas de objetivos de leitura. Então, a minha promessa era ler uma fileira da minha estante. E eu não cumpri essa promessa. Também muito subjetiva, né? Mas Uma assim, fileira implica uma prateleira toda, então. Qual estante? Então,
É. Seria a estante que tá na sala. Seria a estante que tá na sala. Nem essa estante verde aqui, quem tá vendo no vídeo ao fundo, nova, que tem poucas HQs em cima dela, eu consegui cumprir. Então, foi um fracasso Mas, completo. mas foi um ano de ápice bolsonarista, né, cara? Então, Na verdade, há foi um ano ressalvas. difícil. Foi um Há ano difícil. ressalvas. Foi um ano difícil, exatamente. E João, que prometeu ler mais livros do que no ano anterior. O que Eu nos diz? cumpri a minha promessa. Olha Essa eu só. cumpri. Não que ela tenha sido uma promessa dificílima de ser cumprida, mas eu cumpri. Só para conhecimento, qual que era a base para A ser base, deixa superada? eu ver. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro todos os livros que eu li ano passado, mas eu li A Extinção das Abelhas, eu reli o livro de contos do Neil Gaiman, eu li um livro de contos do Lovecraft, eu li A Casa sobre o Abismo, eu li. Eu li mais alguns de contos pro sindicato, cara, mas deve ter dado uns 4 ou 5 livros o ano inteiro, eu acho. Se eu E não me engano. essa meta foi superada só nos clubes do livro desse ano, né, cara? Não, o Clube do Livro só acho que não, não sei. Foi quase, Foi quantos foram metade. esse ano? Foram 5 Acho esse que ano? Foram acho 4? que foram 4. 4? É, quase, Ah, quase. é, quase. Então o João cumpriu com sua promessa. Já Robson tinha uma promessa peculiar também, que também era subjetiva, né? Ler metade da estante de quadrinhos. Muito subjetiva Eu vou começar a fazer promessas subjetivas, então eu posso e, me safar de algum jeito, né, se eu e, falhar nela. e da qual eu nem lembrava, não fazia ideia dela. Mas Portanto, eu vou dizer que não, que eu não li tantos quadrinhos assim, certamente. É porque daí eu não anoto, porque eu li muitos quadrinhos, como às vezes eu vou nessas feiras de quadrinhos e daí compro muitos quadrinhos independentes, assim, que não são catalogados, né, em sites, assim, no uhum, Goodreads, por exemplo. E uhum, são Muito hipster. são às vezes zines, né? E uhum. eu li uns 10 desses ou mais, mas sei lá, Mas é então eu vou só. dizer que não. É isso. Não, muito bem, temos aqui mais dois. Estamos equilibrando as categorias, né? Cada duas promessas não cumpridas é uma cumprida. Então vamos para as promessas de 2023. Tots, o que você vai ler em 2023? Qual é o livro que você se compromete? É um que eu já quero ler há muito tempo, que é um clássico, que é o Maus, do Art Spiegelman, que é uma história em quadrinho. ahn, e já eu não tenho ainda ele, preciso comprar, na verdade. Mas muitas vezes já quase comprei ele e esse ano vai. Esse ano. Esse é um que eu também tenho muita vontade de ler, que é basicamente um HQ sobre o nazismo, né? É, sim, ele faz uma. Uma É, alegoria. uma alegoria que os ratos são os judeus, né? No, E os gatos são os ah, nazistas, né? é É. muito. Acho que deve ser o HQ mais famoso que existe, ou um dos mais premiados, algo assim. Ele é, tipo, E é uma das mais muito proibidas popular. em escolas conservadoras. Ora, ora, ora. Nossa, deve Muito ser uma bem. coincidência, com certeza. E João, qual é a sua promessa de leitura? Qual o livro que você diz é esse ano que eu leio? A minha promessa é um livro bem recente, na verdade, que é Os Gritadores, que é um livro de mistério investigativo do nosso amicíssimo. Nosso, digo eu e o Tots, eu acho que o Otávio não conhece ele. Do Fernando Bueno Neves, que é um escritor, é, um médico escritor que a gente conheceu em Floripa. E ele participou lá durante algumas reuniões do Clube do Livro, perdão, do que a gente chamava na época? Da sociedade. Ela participou de algumas reuniões da sociedade antes de cada um seguir seu rumo em diferentes partes do mundo. E tá atualmente residindo na Alemanha. Então é um livro de mistério investigativo numa vibe assim meio adolescente que ele escreveu, que ele publicou acho que faz uns 3 ou 4 meses. E eu fiquei de ler. Porque Olha, eu já tinha lido um anterior dele, que era numa vibe parecida, só que era mais focado pro público infantil daí. e é isso aí, valorizando os colegas leitores, os escritores. Colegas leitores é bom. Esse é só no Kindle. Pelo que eu vi, cara, só Kindle. Eu não vi se tinha versão física, Eu não eu acho. sabia que ele tinha escrito outro. E se Aham. passa na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a Inclusive, sinopse. deixa eu até fazer um merchan aqui pra ele. Ele escreveu alguns outros livros bem interessantes, que é Sangue e Café, aliás. Uhum. E
Agatha LeBlanc, que são livros, assim, sherlockianos, Uhum. com personagens e temáticas de investigação sherlockiana. E também tem muita vibe de Agatha Christie, que é uma escritora que ele gosta bastante. Então fica aí a recomendação. E os dois são ambientados em Florianópolis, se eu não me engano, que é onde ele nasceu e cresceu. Então é bem. Quem é da região e ler vai se identificar bastante, assim. E pra quem lê pelo Kindle Unlimited, o livro Os Gritadores está lá, de graça pra quem paga a assinatura. De graça, porém, né? É tipo um Game Pass de livros, né, cara? Isso. Então, E a minha promessa de leitura para 2023, como eu sou um acumulador, eu mantenho Orgulho e Preconceito nela, mas eu adiciono pelo menos um livro de contos do Cortázar. Pois comprei o box que vem com todos os contos dele e tem que fazer essa justiça a Cortázar, pelo menos. interessante que você falou pelo menos um livro de contos do Cortázar e você comprou um livro com todos os contos do Mas é Cortázar. que ele é. Como que eu posso dizer? Ele é uma compilação de todos os livros de contos, na ordem que os livros foram Ah, tá. lançados. Então tem aquele lá, é a regra do jogo, acho que é o que o Tots falou. Aquele é um romance, né? Não é Não contos. é? O jogo da Dos venenos? amarelinha. Ou dos venenos, não é? Como é que você disse que era o nome? A regra do jogo, não era? Ah, o Regras do Jogo. Desculpa, eu confundi com É, o jogo da o Regras do amarelinha. Jogo, acho que é um dos primeiros, inclusive, que ele lançou. Tá lá, tipo, tudo em ordem cronológica de lançamento. Então, pelo menos um eu leio. Eu acho. Curiosamente, se não me falha a memória, Os Venenos foi o primeiro episódio do Clube do Conto, não foi? Foi. Curiosamente, É, curiosamente. então. Isso aí, por isso tem que Full fazer circle, justiça a Otávio, isso Cortázar. aí, isso aí. Então, antes da Che- gente partir para as categorias principais desse episódio, qual é a promessa literária para 2023 de vocês? Eu já tenho a minha aqui. Adiantando já, a minha é ler pelo menos uma das inúmeras coleções que eu comprei, seja indiferente HQ, livro, mangá, tem que terminar alguma coisa, que não adianta só comprar livro. A minha promessa literária para Uhum. 2023 é começar, ou na verdade, começar barra continuar o meu próximo novel, né? Meu próximo grande livro, que é a Eternal Rain. Que eu, na Uhum. verdade, eu já comecei ele, mas ele ficou. Chuva eterna! Chuva Eterna! Tradução Ele livre. ficou na. Mas eu É acho que eu vou deixar daterístico. esse. Eu acho que eu vou deixar esse título mesmo. Ele ficou na geladeira por alguns tempos e eu tive uma ideia que não foi explorada no primeiro draft que eu fiz, que eu acho que deve ter o quê? Eu acho que umas 20 páginas escritas, talvez um pouquinho menos. Que eu vou tentar explorar. E quando eu pensei nela, me deu uma. Eu achei bem interessante, então eu quero ver se consigo. Se eu consigo, de fato, comprovar que ela será interessante para o livro. Então eu quero. É o próximo projeto que eu quero dar entrada e continuar. Ótimo, então finalzinho de 2023 a gente tá aqui cobrando. Não, veja bem, ainda faltam 500 páginas pro Eternal Rain, Otávio. O João Cara, promete que lança ele antes do próximo livro do Guerra dos É, Tronos. teve não, um tweet isso que é uma eu vi. promessa. Teve um tweet que eu vi que eu lembrei do João na hora, que Ai, lá era vem. sobre o James Cameron, que tinha lá, era a manchete era a seguinte: James Cameron diz que já pensa no quinto filme de Avatar. E Tá aí, bom. aí a resposta era aquele seu amigo que vem com 5 projetos e nunca termina nenhum deles, né? É, mas em minha defesa, todos os meus projetos até então são standalone, tá? Eles têm Ai, ai. conexões, mas não precisou fazer E os 4 primeiros porque elas tem um estão. E completo, tem um tem um completo, pois completo. é, pois é. Mas foi engraçado quando eu vi esse tweet. E tu, Robson, qual é a sua promessa para 2023 literária? Pois é, é na mesma vibe do João, na verdade. A minha promessa é lançar um livro. Lançar um livro. Ó, Hum. não disse qual, o rapaz é Eu posso, misterioso. eu Não posso. disse a temática, não disse. Só lançar o livro. Se quer deixar no mistério, pode Não, deixar. é um livro de contos. Porque é o que tá mais Ah, próximo. O outro que eu tenho planejado continuar, não sei se eu vou conseguir acabar esse ano. muito que bem, então. Essas foram as promessas não cumpridas e promessas que iremos talvez cumprir em 2023, tal qual um bom partido político. É. Muito que bem, então vamos às categorias principais desses melhores livros de 2022, começando pelo livro favorito de cada um desses sindicalistas. Começando por Tots. Qual foi seu livro favorito de 2022? O meu livro favorito vem de uma quadrilogia. E é de uma escritora que
há muito tempo também me recomendavam, que é a Helena Ferrante. E a trilogia, chama quadrilogia napolitana. Eu acho que é tetralogia, não é? Tetralogia, isso. Eu falei Tetralogia. quadrilogia. É. Tetralogia. Tanto faz. Ah, Napolitana. Quadrilogia. Napolitana, a saga a napolitana. saga napolitana. Isso se chama A Amiga Genial. Eu escolhi o primeiro, porque eu não sei bem se é o primeiro ou o melhor, talvez seja pra mim. Mas eu fiz um vídeo falando no nosso Instagram sobre esse livro e como ela escreve muito bem, assim, a forma como ela desenvolve os personagens e ambienta os livros é incrível mesmo. E como ela consegue segurar, assim, não só de uma página a outra, como de um capítulo pro outro e de um livro pro outro. É uma coisa assim que fazia mesmo tempo que eu não conhecia uma escritora, um escritor novo que fosse tão bom assim, eu ficasse tipo, meu Deus, como é que eu não li isso antes? Preciso ler mais livros dessa Nossa. pessoa. E também de sentir a influência, não só a influência dela, depois em alguns contos que eu escrevi, mas tipo, te dá vontade de escrever, assim, sabe? Tipo, gosto tanto da forma como essa pessoa escreve que também me faz querer escrever mais. Então, Bem, bem Deve. curioso que o Tots aqui tá falando essa pessoa porque ninguém sabe quem é Helena Ferrante, né, ainda. sim. Apesar do nome feminino, ninguém. Não sabemos os pronomes de Helena Ferrante aí. Existem teorias de que ela é um homem, existem teorias de que ela é uma mulher, então fica E aberto, existem mas teorias ela de que ela é um cachorro. Também. Não sei. é uma baita escritora, Um beagle. escreve bem Você pra conhece caralho. ela, Otávio? Conheço, já li. Sou amigão dela. Você consegue dar Mas uma prévia sobre o que é o livro, Tots? A Amiga Genial, sim, É. são basicamente duas meninas que crescem nos anos 50 na cidade de Nápoles, num bairro muito pobre. E o livro basicamente vai. É do ponto de vista de uma delas. E fala especialmente sobre a relação que as duas têm. É uma relação com muitos altos e baixos, assim, que elas se aproximam e às vezes se afastam. E tem esse plano de fundo, assim, de um país que está empobrecido pela guerra. Então elas têm uma infância ali muito difícil, né, no bairro pobre. E passa ao longo de muitas coisas. Tem muitas, tipo, disputas políticas que ocorrem ali na Itália naquela época e coisas meio. Não tem exatamente mafiosos, mas tem coisas assim nessa veia. Mas acima de tudo, assim, foca muito nos relacionamentos, tanto delas entre si, quanto elas com outros homens, né? Com namorados e maridos, assim. Sei lá, também fala muito sobre a mulher no relacionamento, né? Sobre machismo. Inclusive, a personagem dela no livro escreve sobre, sobre feminismo, sobre os homens, né? Em algum ponto do livro, assim. É realmente incrível. é uma constante nos livros da Helena, independente de ser amiga genial. O único que eu li é a Vida Mentirosa dos Adultos, né? E vai por uma pegada bem Ah, eu lembro que parecida. você falou desse livro em algum episódio Era muito, muito bem bom. distante. Bem bom. E já deixa a minha indicação novamente pro Tots. A Vida Mentirosa dos Adultos. Ano Bom. que vem vai ter filme, inclusive, desse É, livro. Amiga Genial também tem série, É a é, série, é né? uma temporada para cada livro. Falta sair a temporada do último, porque eu tinha assistido as 3 temporadas, aí eu li os 4 livros. E agora Uhum. falta o último. Mas eu não sei se eu conheço outro escritor ou escritora que, que desenvolva personagens tão bem quanto Helena Ferrante, assim. É, Personagens que uma hora você ama, uma hora você odeia, né, cara? É impressionante. nossa. É Isso. impressionante como você consegue ir do amor ao ódio pro mesmo personagem em questão de páginas. É Mas e impressionante. não só isso, como eles são muito reais, assim. Tem, tipo, personagens ali no Amiga Genial que é, tipo, eu tem um específico que eu odeio muito, assim, que é tipo, ele é uma pessoa que eu conheço, assim, sabe? E é engraçado porque eu logo no começo, no primeiro livro, percebo que ele é essa pessoa que eu conheço. E como nos outros livros ele vai crescendo, né, e mudando, e ele continua sendo aquela pessoa. E, tipo, realmente, sabe? Ela Isso é muito bom. parece muito, muito verídico, assim, os personagens. Muito bem. Então fica a indicação tanto do livro quanto da série, né, Tots? Tots já Sim, indicou a aqui série é em algum, fantástica. em algum pausa pro café
a série também. Muito bem, então vamos ao meu livro do ano, que eu vou trazer. Ele tem em formato digital apenas, Ok. porque é um camalhaço. E é o livro do nosso barbudo favorito, Lula, uma biografia, volume 1. Volume 1. O volume 2 não existe ainda. O volume 2 ainda não saiu, mas estou ansioso pro volume 2. O volume 2 ele já deixa uma prévia no final do livro. Já falei desse livro num pausa pro café aqui, então não vou me estender muito. E assim, é a história desse senhor metalúrgico aqui que, por um acaso, virou presidente do Brasil. Já é, novamente, também presidente. Mas eu gosto muito como o Fernando Moraes ele conduz as biografias dele. Eu já tinha lido a do Chateau, Rei do Brasil, que também é outro camalhaço enorme e acho muito bem escrito. Acho legal como ele pega, às vezes, algumas situações pequenas da vida da pessoa para contextualizar a personalidade dessa pessoa. E tratando do Lula, claro que o livro tem uma dose aí de, como que eu posso dizer, favoritismo pelo personagem, mas ele trata muito de quem foi essa figura dentro do contexto histórico em que ele foi preso, né? As duas vezes que ele foi preso, tanto recentemente quanto lá na ditadura. Então, acho que ele faz uma jogada dinâmica ali entre os capítulos bem cinematográfica, quase, sabe? E dá pra ter para mim, que era muito novo pra entender o que acontecia no país em 2014 e antes até. Dá um escopo, dá uma dimensão da política e das coisas que aconteceram lá e impactam hoje ainda, bem didático, por assim dizer. Então é uma fácil recomendação e foi assim, fácil, o meu livro do ano. Li, finalizei na semana que Lulinha foi eleito, inclusive. Olha só. Então tá aí a minha indicação, Lula, volume 1 da biografia. Eu já comprei esse livro aí, só que comprei físico. Agora tava tendo alguma promoção ali não sei se era feira do livro, qualquer coisa de São Paulo. E agora só tenho que buscar quando for pro Brasil ou quando a Vai Lígia for pro valer, Brasil. quem sabe quando você vier buscar já tenha saído o volume 2. Olha. Tem essa chance. Muito que bem. E, João, qual é o seu livro favorito de 2022? O meu favorito foi um dos nossos clubes do livro, foi A Balada do Black Tom, que é uma Manteve-se releitura. lá. Oi? Manteve-se favorito desde lá, né? Que você tinha comentado. Eu achei fazia muito tempo que eu não li alguma coisa na temática do Lovecraft, sabe? Então Ele- foi uma. Pode falar todos. Eu ia perguntar se ele se manteve desde então ou se você não leu nenhum outro livro desde então. Ele se manteve, tá? Ele se manteve. Vocês veem que eu estou sendo apedrejado ao vivo aqui, né, pessoal? É. Mas A Balada do Black Tom é uma releitura de um conto que foi bem problematizado do Lovecraft por ser talvez um dos mais racistas que ele tenha escrito, que foi o Horror em Red Hook. E o escritor, que foi o Victor Lavallee, se eu não me engano, ele comenta até isso no livro, que A Balada do Black Tom é um tributo e uma crítica ao Lovecraft em relação a esse conto. E ele faz a leitura do conto, ele transforma, na verdade, num romance, que estende bastante o conto, e é da perspectiva de outro personagem, que no caso é o Black Tom, que não existe no conto original. E eles também incluem no livro a versão original do conto, para as pessoas depois tirarem suas próprias conclusões sobre a xenofobia do Lovecraft. Lovecraft. E é muito bonita a edição, Ah, inclusive. sim, a capa é belíssima. Ela é bem simples, mas ela é belíssima. E a descrição. A descrição não. Mas a forma de escrever do Victor Laval. Victor é muito. Eu realmente me senti lendo Lovecraft, sabe? Eu acho que ele conseguiu pegar bem essa veia de descrição do sobrenatural do Lovecraft, conseguiu expressar muito bem dentro do estilo dele, sabe? Eu achei incrível, assim, muito bom. Se você quer mais introspecções sobre o assunto, temos aí um episódio completo chega na casa das 2 horas. Lembrando É apenas passa. que o episódio contém spoilers, né? Então, se vocês quiserem, leiam primeiro o livro e depois assistam ao episódio. Muito bem, Eu então. tenho, inclusive, na minha lista de quero ler, pero que talvez para o próximo ano eu coloquei um livro do Victor Lavallee que é o Changeling. Eu não sei se tem versão em português desse livro. Uhum.
Mas eu lembro também que quando a gente fez esse clube do livro, eu gostei muito desse livro e fui logo ver o que mais que ele tinha escrito pra poder ler mais alguma coisa dele. Porque ele não escreveu tantas coisas, né? Inclusive, tem uma capa belíssima de Changeling, que é uma floresta espectral, parece. É, sim. Árvore, muito Tem, bonita a capa. tem em português, inclusive, então talvez podemos trazer eventualmente mais para um clube do livro. E ele foi traduzido como Changeling, Sombras de Nova York. É porque Changeling seria um termo que no sobrenatural usam pra um ser que troca de forma, né? Um metamorfo. Nossa, Metamorfo, é. e É. ele é bem grande agora, com comparação com o outro, tem 560 páginas. Olha. Muito que bom, então. Esses foram os melhores, os livros favoritos de cada um de nós nesse ano 2022. Então, continuando nesse clima de melhor, vamos para o melhor conto de cada Vamos. um. É. Ah, e começando aqui na ordem do nosso documento comigo, para mim, o melhor conto que eu li esse ano, que na verdade eu fui apresentado, foi, graças ao Sr. Tots, O Regresso do Morto, de Suleiman Kassamo. Que a gente fez um clube do conto sobre esse conto. E logo depois que a gente gravou, eu fui imediatamente ler o resto do livro, porque eu tinha gostado muito da escrita. Ele é um conto curtíssimo, mas a maneira que ele é escrito e como a história te pega é muito indescritível para mim, assim, é bem surpreendente. É um escritor moçambicano, né? É. E então foi bem curioso entrar numa cultura que eu não conheço, com termos que eu não conheço, porque ao longo do livro tem vários termos que são de Moçambique que não tem a tradução, eles colocam como foi, mas tem uma sensibilidade na escrita do Suleiman Kassamo que é bem única e é bem intimista e é muito bonito o jeito que ele escreve, principalmente aqui no Regresso do Morto, como ele retrata a morte, né? Como ele retrata a morte de uma maneira bonita e surpreendente. Então, A morte ou deixa a suposta morte, né? suposta morte, né? Exatamente. Mas é os vários aspectos da morte que ele trata ali. Não é só a morte literal, né? Tem a morte pelo trabalho, tem a morte da vida social, tem umas coisas ali interessantes a se analisar. A gente analisou num clube do conto que a gente indica aqui, onde a gente também leu o conto, caso você tenha curiosidade. Que brevemente Então, o conto é sobre uma mãe que recebe a notícia que o filho morreu, né? E um morreu, filho que foi exatamente. trabalhar longe de casa, né? Como é comum nesses lugares pobres, né? A pessoa sai em busca de ganhar dinheiro, vai trabalhar em outro país ou em outro lugar pra mandar dinheiro pra casa, né? Tava longe E de casa. quando volta é num caixão, né? Muito que bem. Tots, qual é o seu surpreendente melhor conto de 2022? O meu conto também vem de um episódio e eu fui olhar a lista dos contos assim pra ver qual tinha me marcado, mas teve muito conto bom assim esse ano, até mesmo nos que não foram feitos episódios, né, que normalmente quando a gente acabava fazendo um episódio eu acabava lendo o livro todo de vários contos. Mas em questão de conto que mexeu comigo assim, que memorável, é um conto não publicado em livro, mas é um conto publicado no nosso blog, para quem quiser ler, que é o Quarto 140, do Gustavo Sibel, também conhecido como meu irmão. Nepotismo. É o quê? Nepotismo. Nepotismo, nepotismo. Vou beneficiar irmão meu, sim. Pretendo beneficiar. Pretendo beneficiar minha família, sim. É, mas pra mim, assim, foi um conto assim que mexeu muito, assim, porque a forma, não só por ser o meu irmão que escreveu, mas sobre ser uma realidade da nossa família, né, da profissão do meu pai. Ah, e foi um episódio também que eu gostei muito da gente ter gravado, assim, é um dos meus episódios favoritos. E é um conto A basicamente. gravação do episódio foi muito legal mesmo. Sim. Muito boa. E Uma o, dinâmica bem diferente. e o conto basicamente surgiu de um projeto de design dele, que era sobre um produto, e ele acabou criando esse conto pra meio que fazia parte do trabalho, né? Tipo uma ambientação Uma do persona, produto. ele tava criando uma Persona, persona. exato. E é um conto que fala sobre a vida do caminhoneiro. É tipo um retrato realista da vida de um caminhoneiro. E eu ouso dizer que esse conto influenciou bastante sua escrita depois também. A minha? Em alguns aspectos. Isso.
quando você retrata mais do cenário da tua infância catarinense. Hum. Eu acho que o que me deixou mais triste nesse episódio do Gustavo foi que logo depois nós gravamos uma das melhores pausas pro café que o sindicato já teve e ela se perdeu no limbo Sim. No limbo cibernético. do cibernético e do meu HD, É. exatamente. Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia. Ah, difícil. E tu, João, qual é o seu melhor conto de 2022? O meu melhor conto eu não sei, cara, mas o melhor que eu li de 2022. Mito, eu acho que o meu melhor de. Semântica é importante aqui. O meu favorito de 2022 foi A Igreja do Diabo, do Machado de Assis, ironicamente. Que não adoram me apedrejar porque eu digo que eu não sou um fã de, de, de Dom Casmurro. O João já Mas foi eu já falei, agredido aí na já rua. fui agredido física, verbalmente, psiquicamente, de todas as formas que vocês imaginam. Já fiz até macumba pra mim. Digitalmente. Já... Não, isso é todo dia, né? Sobre qualquer motivo. Ai, ai. Mas é a Igreja do Diabo, que é um conto relativamente longo. Ele não é um longo conto, como a avó acaba de morrer, por exemplo, mas ele é um conto relativamente longo. A avó E eu acho prepara-se pra morrer. Prepara-se. Não Eu mata. falei, o quê? Acaba de morrer? Eu falei, acaba de morrer. Matou a velha, agora foda-se. Electric Boogaloo, né, cara? Então, e é uma dinâmica bem interessante do conto, porque o Machado personifica, aliás, Deus e o diabo numa discussão, porque tem vários encontros em que eles se conversam, porque o diabo decidiu fundar uma igreja, né, uma religião para ele, a fim de converter fiéis e deixar as pessoas não irem mais para o céu, né, porque agora elas fazem parte da minha religião. E tem vários disparates bem interessantes entre ele e Deus, e muitas divagações do diabo sobre os mandamentos, que acho que é uma das minhas partes favoritas do livro. Os mandamentos que ele chama de vícios, né, no caso, que é a posição das virtudes de Deus. E eu acho que rendeu uma discussão bem legal também esse conto, porque a gente ficou indagando várias vezes o que significavam alguns trechos, né? Já deixou um artigo científico sobre esse É. conto. Nossa, foi. inclusive. Muito que bom. Mais um que você encontra aí nos clubes do conto do Sindicato dos Escritores. Então, agora que a gente já falou do que foi bom, do que foi ótimo para nós anos, vamos falar, então, e aqui eu já vou me preparando porque o do Tots é bom, hein? A Ai, ai. maior decepção de 2022. Tots, tome a palavra. Olha, Tem um livro aí, talvez, para mostrar pra gente que é... Bah, esse aí tem, é peraí. bonito. Mais uma remensão de algo que já foi falado aqui, porque às Só que foi vezes... falado em off, acho que pra gente. Não, cara, eu Acho acho que que foi tem, falado em não, off. tem um pause Foi pro pra um café pause, que foi pra um foi pause, falado. exato. Assim, a competição tava braba. E o engraçado que eu tava vendo pela minha lista do Goodreads, e daí teve uma hora que eu vi o livro Duna. E aí eu falei, putz, olha que é uma briga boa. E daí eu fui ver, e no ano passado eu já tinha indicado Duna. Por algum motivo eu acho que eu coloquei como completo. Como é um livro grande e o meu Duna tem vários volumes. Eu não sei se foi isso, mas eu já tinha, como eu já tinha indicado ano passado. E também tem outros livros que foram muito decepcionantes, tipo Frankenstein, que era um livro assim que eu esperava e eu achei muito ruim. Desculpem lá, fãs de Frankenstein. Da Mary Shelley. Mas esse aqui Aí. se chama em português Amanhã e ainda Outro Amanhã, que é um nome muito bom. O livro tem uma capa muito bonita também. E resumidamente, porque eu falei um rant mais longo no Pausa pro Café. Pausa pro café. Mais completo também. Esse livro me interessou porque a história gira em torno. Primeiro me interessou porque eu vi pessoas falando bem, e depois a história gira em torno de pessoas que fazem. O relacionamento de duas pessoas que fazem jogos. E ele se passa no fim dos anos 80, começo dos anos 90, boa parte. E as coisas que me irritaram, basicamente, uma é que é muito mal ambientado. E depois eu descobri que a escritora até, mas ela tem 40 e poucos anos, então ela viveu por aquilo, então não sei como é que ela... Eu acho que algumas coisas não foram erros, foram propositais, colocar as coisas fora do tempo, que eu não entendo por que foi feito assim. Mas o principal era essa
que eu defini como uma checklist do Twitter que ela faz de, de coisas assim. Essas coisas que as pessoas que querem se mostrar muito virtuosas no Twitter, tipo, pessoas que estão o tempo todo querendo dizer, olha como eu sou uma pessoa incrível, como eu sou uma pessoa boa, eu apoio essas coisas. E. Eu chamo de pessoas woke. Pessoas woke. Mas é que o woke normalmente é um termo Não é que só o woke? pessoal da extrema-direita usa, assim, né, pra reclamar. Mas enfim. É militante demais, entendeu? Militante com É. coisas que não É que são relevantes. exatamente, o problema é esse. O problema é não. É colocar por colocar, assim. Dá pra ver que as coisas, quando são colocadas ali, são colocadas sem, sem uma importância pra história e realmente só atrapalham. Tem um exemplo disso que é um negócio que eu tenho visto muito mais presente na mídia. Não sei se nesse livro chega a ter, que é o que eles chamam de queerbait, né? Que Ah, é sim. quando você dá a entender que algum personagem é bi, é gay na história, mas Pessoal do alfabeto. isso não tem relevância na história, ou isso não é demonstrado Isso explicitamente. não se Fica só nas concretiza. entrelinhas, É. né? Como Dumbledore ser gay, basicamente é um queerbait. Supernatural Ah, inteiro foi isso, cara. Supernatural inteiro, é verdade, putz. E mais recentemente eu tinha visto no filme porque agora é muito comum essa prática em grandes blockbusters, né? Em grandes filmes, em grandes mídias, porque precisamos agradar a todos os públicos. Pantera Negra, Wakanda Forever, tem um casal lésbico no filme, em que literalmente tem uma linha de diálogo pra dizer que eles são um casal. E é a coisa mais, assim, jogada de graça in your face, sem Olha, contexto algum. E é muito decepcionante. Esse livro tem isso e tem exatamente uma cena dessas pra cada personagem principal do livro. Tem a sua cena insignificante em que eles têm. Porque eles têm que todos ser pelo menos bi de alguma forma, em algum momento. Tiveram pelo menos uma experiência assim que não serve pra nada pro livro. E aqui a gente diz que Tots está nadando contra a maré, pois até mandei ontem para ele no Goodreads Choice Awards, né, a premiação que os leitores do Goodreads fazem, ganhou como melhor ficção esse livro. Quem As diria? primeiras 70 páginas são boas. igual o meu livro e o do Otávio, bem dizer, né? Pois Então, é, agora eu e o João vamos fazer um duplo aqui, né? vamos fazer Super uma Gêmeos dupla dinâmica. ativar. Nossa maior decepção do ano, João. Qual foi? Qual foi? Foi o Draculinha, do Bram Stoker. Nossa, esse aí Esse aí esse aí foi foi triste, brabo. sabe? Foi Quer brabo. dizer, foi triste aspas, né? Porque como a gente disse, como foi dito também no episódio do Clube do Livro, os primeiros 70, as primeiras 70, 90 páginas, o primeiro um terço do livro é muito bom. Ele é, assim, muito bem ambientado. Agora sim, Vou justiça. pegar o A, Drácula. a ambientação do livro, ela é muito boa no começo, Vou desde a pegar o Bram parte Stoker. que ele passa chegando até a Transilvânia, chegando no castelo e até saindo de lá. Eu gostei de cenas do livro ah, até bem dizer, enquanto a Lucy Mina. e a Mina estão convivendo juntas, sabe? Cuidando da mãe doente da Mina e assim, ou é da Lucy, não me lembro, acho que é da Mina. Enfim, Enfim, até aquela parte eu achei que o livro se desenvolveu bem, mas depois é uma decepção derradeiríssima, o sabe? maior desperdício de hóstias que você já viu na história foi Cara, nesse esse livro. livro aí, depois da cena inicial dele chegando no castelo do Drácula, nas primeiras 10 páginas, é só ladeira abaixo. Aí A é muito descrição do triste castelo isso. ainda é muito boa, eu achei pelo Então, menos, né? depois disso é que é ladeira abaixo. Não, depois que ele sai do castelo, depois que vai, assim, cara, é muito. A curva decaindo, A ela é curva é. muito íngreme, velho. Ela É, vai muito longe. E, tipo, a ponto de que a gente fez a releitura, a gente leu esse livro pra fazer uma releitura no Halloween. pra E na fazer um episódio nossa especial. releitura, deu um cacete no livro, no Drácula. Eu Mas. acho que quando eu acho que até comentei isso no episódio, mas quando eu peguei pra ler o livro, eu não nem tinha pensado em contextualizar a obra em sua época, né? Igual como é também feito com a obra do Lovecraft.
Porque ele sofre de um machismo Tempo. extremíssimo, esse Nossa. livro. Tem umas coisas, assim, fétidas ali, tipo, muito podre Mina, a mesmo. mulher mais inteligente de todas, por que não registra tudo Ela que pensa como um pensamos homem. e não participa das Ela reuniões? tem cérebro de homem. E vira a Damsel in Distress, né? No fim das contas também, ó. Ai, Coisa ai, do é. cacete, essa Meu Deus porra. do céu. Mas Então, assim, criou uma figura icônica na cultura pop. sim, isso Já não. se veste. Então, isso, inclusive, era algo que eu tava pensando quando eu tava vendo a nossa. Que a gente já tinha feito a lista pra gravar o episódio, que eu tava até pensando. Então, deixa aqui um adendo pros meus companheiros do sindicato e pra possíveis escritores ou aspirantes. Se vocês veem que um livro com tantas falhas como Drácula pode influenciar gerações, afim, escrevam, gente. Escrevam. Livros ruins também têm peso. Também podem ter peso. E como vocês estão com um pensamento crítico do nosso século agora, né, vamos dizer, é muito mais fácil desviar dessas armadilhas. Não que algo comum hoje em dia não possa se tornar uma armadilha no futuro, né? Vamos Exatamente. esperar para ver. Mas escrevam. Escrevam. Eu achei. E joga em Castlevania, lá tem um Drácula muito melhor. Muito... E ouçam o nosso episódio de Halloween, porque eu já escutei ele 2 vezes, porque ele é o meu favorito até muito hoje, bom tá? esse É episódio. muito Esse bom, é episódio muito é bom. muito bom. Inclusive, eu queria realçar aqui um tema, que foi que no ano passado, os livros que foram escolhidos para essa categoria de maior decepção foram os 2 do Stephen King. E agora vocês 2 escolheram o Drácula, então temos sempre uma vítima por ano. Temos sempre um escritor famoso. Curiosamente, 2 anos seguidos, a vítima foi escritor de horror, né? Vamos ver quem vai ser a vítima no ano que vem. Mas aí tem uma coisa interessante, porque o Lovecraft não, perdão. O Stephen King é famoso por autocriticar, né, várias obras dele, tanto que ele odiou Carrie, por exemplo, a primeira vez que ele terminou o draft. Agora eu não sei dizer se o Bram Stoker chegou a olhar depois e falando, porra, eu publiquei essa bosta mesmo, isso que é uma droga. Eu não sei, né? Na Mas. verdade, eu acho que a gente também é muito rude, né? Mas, Eu acho que como o Stephen King, assim, o como livro, escritor contemporâneo, pra época, o livro pode ter sido um baita livro de terror, porque, tipo, essa edição foi aqui inovador também, né? amarela, essa edição aqui amarela tem, no final, vários recortes de jornais da época. E, tipo, nenhum outro livro antes abraçava o terror dessa forma. O mais próximo com vampiros é o Carmilla, só que eu acho o Carmilla infinitamente melhor, só que ele não tem. Assim, querendo ou não, como a gente falou, as 80 páginas iniciais desse livro são impecáveis. Eu acho, assim, realmente ele cria um padrão muito alto. O Uhum. problema é que tem mais 300 e poucas páginas depois. São 400 páginas do livro. Cara, e não volta para aquele alto patamar de qualidade. Então, por isso que foi uma grande decepção. Aqui eu deixo um parênteses que eu quase coloquei outro livro, que eram os Contos de Voltaire. Mas os Contos de Voltaire eu tive maior proveito do que Drácula de Bram Stoker, infelizmente. Muito que bem, então. Vamos à próxima categoria aqui. Enquanto Tots morre de frio aí nas terras europeias, a gente derrete ao vivo aqui. É. Que eu tô vertendo só. Então vamos para a categoria que eu acho um dos títulos mais divertidos, que é o Falei que Era Bom. Um livro que alguém indicou para você, começando por Tots. Sim, esse aqui também é um dos meus livros favoritos do ano. Tava lá no. Também foi uma escolha difícil, o livro favorito. E esse aqui era um dos que estava no páreo. Então, mas consegui contemplar ele aqui. Que é o. Aqui, a versão que eu li se chama Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos, que eu acho um nome incrível para um livro. Eu acho que na versão português do Brasil ele é só Sobre os Ossos dos Mortos. Misterioso, né? E é da Olga Tokarczuk, eu não sei se é assim que se pronuncia mesmo, que é uma das poucas escritoras aqui que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Há pouco tempo eu fui numa não sei se é uma palestra, foi uma conversa que teve aqui numa biblioteca que ela estava aqui. Sarau. Conseguiu um autógrafo? Sim, eu comprei um outro livro dela que pretendo ler esse ano, que se chama Viagens, que tinha acabado de quer dizer, que lançou há pouco tempo. E eu quer dizer, não cheguei a conversar com ela, só falei, gosto muito do seu trabalho e tal. Mas esse livro
Ele é muito, muito bom, assim, é meio que um pouco mistério, assim, é sobre uma mulher já mais de idade que mora numa vila isolada na divisa da Polônia com a República Tcheca, em um lugar muito Uhum. frio, e ela meio que ganha vida cuidando da casa das pessoas que não moram lá, né? São pessoas que moram, tipo, o ano inteiro na cidade e vêm ali pra passar alguns meses no verão. Ah, e o livro se passa meio que durante o inverno, então, tipo, tá quase vazia essa pequena vila dela. Tem, tipo, ela e uma Tipo outra um pessoa. The Shining, mais ou menos. E tem uma vibe muito misteriosa. E essa personagem, ela também cria muito bem os personagens, especialmente essa que é a personagem principal. E que ela é tipo uma mulher que acredita muito ah, em astrologia, né? E ela. E basicamente a trama do livro é que começam a morrer pessoas. E ela acha que tem algo a ver com as pessoas maltratarem os animais ou matarem animais de alguma forma, assim, né? Que ela acha que é tipo os animais de alguma forma que estão matando essas pessoas. E ela também tem, tipo, umas teorias de tentar prever a morte das pessoas baseado em astrologia. Ela E acerta alguma? não vou falar. Vou ter que É, ler pra saber. é Né? realmente, tipo, é muito, muito bom mesmo, assim. E ela faz uma coisa que eu gosto muito também no livro, que é dar o nome dos personagens, que é, como é do ponto de vista da personagem, né? A personagem chama eles de alguma característica. Então, tipo, tem um vizinho dela que é o pé grande. E isso ajuda muito porque os nomes em polonês são muito difíceis de gravar, tipo nome em russo, assim, né? Quando você vai Eu tenho ler. uma vaga impressão que você já comentou desse livro aqui, né? Eu lembro Comentei. que você Caso comentou também. justamente disso, dela dar o nome sobre características dos personagens, pra ser fácil de entender. E, Uhum. tipo, cara, é bem. Tipo, é engraçado, assim, ela tem bastante. Apesar de ser um livro predominantemente sobre mistério, ele tem umas doses de humor, assim, muito boas, assim. É uma escritora. Ela já ganhou, tipo, muitos prêmios, assim, tipo, Nobel de Literatura, talvez. Até ela é bem premiada, assim, na Europa. Uhum. Muito que bom, então. Ela é polonesa? É, Tcheca? polonesa. E esse eu ainda tenho Polaca, curiosidade de como ler, dizem porque aqui. eu já vi várias vezes a capa desse livro em livrarias daqui. E ela é bem, é os dois chifres do cervo, né? Aham. Bem, bem legal. Então, da minha parte, que me falaram que era bom, por mais de um ano, inclusive, minha namorada me indicou, é uma HQ Olha. chamada Nimona. É da Noelle Stevenson, mais conhecida atualmente por ter feito a série animada da She-Ra e as Princesas do Poder, a série mais recente que saiu. E é uma HQ muito divertida mesmo. Basicamente, ela. O traço dela eu acho bonitinho também, que tô mostrando no vídeo, Uhum. basicamente. E ela é bem cartoonica, porque ela trata de uma doppelganger Olha. que. Só que agora já faz um tempo que eu li, eu não, eu sei que não é esse o nome dela, mas ela começa a perseguir um vilão. Porque existe esse negócio de um reino de fantasia onde tem que existir o vilão e tem que existir o herói, e é tudo uma coisa de departamento mesmo. Eles trabalham para uma agência para ser isso. E ela quer virar aprendiz desse vilão. Ela quer ser uma vilã. Só que você percebe ao longo da história que, tipo, ele é meio que o vilão porque ele meio que foi colocado para ser o vilão, então ele não gosta muito dessa carreira, enquanto a menina é mais porra louca e quer fazer os crimes. E ela é bem divertida, bem. É uma HQ bem bonitinha e. E valeu a pena, valeu a pena. Eu não vou falar muito pra não estragar. Eu lembro que era pra ter um filme dessa HQ, que acabou sendo cancelado pela Fox. Então fica a recomendação aqui: Nimona, uma HQ peculiar sobre doppelgangers, heróis e vilões. Doppelganger, pra quem não sabe, é um duplo, né? Alguém É isso. Que que pode se transformar em outros, né? ou um clone, pra quem já assistiu a É. novela O Clone. Mas agora parando pra pensar, estaria mais pra. É que meio que se confunde, né? É que Doppelganger é só pessoas, né? Ele só consegue se transformar em outras pessoas. Estaria mais pra um shapeshifter. Que ela consegue Um se changeling! transformar. Ela consegue se transformar em outros animais, seres fantásticos, Então enfim. ela é uma changeling. É, mas é bem divertido.
E você, João, não teve nenhuma indicação esse ano? Cara, o pior que não, eu não tive João recomendações. não gosta que indiquem livros pra ele. Não façam isso. Não, mentira. Pode indicar, pessoal. Eu não fico brabo, não. Mas eu não leio também. Não, se me indicarem, eu vou Tô dar uma só- chance, horas. tô tirando com a tua cara. Eu Muito estou bem, então. num local muito culturalmente impropício aqui. Não é um espaço seguro. Santa Não. Catarina não é um espaço seguro, é verdade. Então vamos para a próxima categoria, que também é meio divertida e foi meio feita de improviso ano que vem. E esse ano eu dei uma incrementada para não trapacear nela, que é uma palavra ou frase define este livro. Eu já ia Ah, dizer que isso aí eu tenho a minha crítica aqui, porque eu eu ia fiquei. falar, o Otávio não foi bem em matemática, É, não, pessoal. Eu mudei depois que o Tossi tinha mostrado essa imagem exatamente. trapaça. Eu tava olhando a lista de livros e tava. Pô, tá difícil de pensar uma palavra. E fiquei. Foi a categoria que mais me deu trabalho. E. Inclusive, eu escolhi o livro o Aulas de Literatura Berkeley 1980, do Júlio Cortázar, que é basicamente uma transcrição de todas as aulas dele, desse curso que ele deu em Berkeley. E é um livro fantástico para quem gosta de escrever, assim. E eu coloquei a palavra fantástico não só porque é um livro fantástico e muito bom, mas porque é um dos assuntos tratados no livro. Ele, inclusive, conta isso, né, sobre o papel do fantástico nos contos, né, e como, tipo, quando ele era criança, era visto como uma coisa ruim, o fantástico, né. Ele conta a história de que uma vez ele foi emprestar um livro para um amigo, ou algo assim, e o amigo disse que não queria ler porque era muito fantástico. Era visto Eu como. tenho, eu tenho várias pessoas nos meus círculos, assim, que eu recomendo o seriado, o livro e tal, e falam, não, isso aí vai muito pro imaginação, eu gosto de coisas, Uhum. tipo, pé no chão, gosto de coisas mais Pra É. realistas. convencer, a Beleza. minha mãe é uma dessas pessoas. Pra convencer ela a assistir Game of Thrones, eu levei muito tempo, porque ela achava besteira essas coisas de fantasia. Depois ela viciou na série, assistiu, Os inclusive meus se pais arrependeu no viciaram na final. série também, né? Se Mas, arrependeu no final, mas tudo não, mas bem. aí todo mundo se arrependeu, né? Não É, só ela, então... Mas muito isso, bem, isso tudo então. para dizer que eu tive esse trabalho todo para chegar na palavra que Fantástico. funcionava para as duas coisas, é uma palavra só, e depois o Otávio foi lá e trocou para uma frase, para poder caber a frase que ele queria colocar, e é isso aí, essa é a É crítica. isso aí. Esse é o sindicato, não existe. Olha aí o trapaceiro que nós temos em nosso meio aqui. Exatamente. Trapaceiro, um patife. Vou me beneficiar sim, se eu puder. Isso é Muito uma bem. pantomima, uma Então, patuscada. aulas de literatura de Cortázar é fantástico. E no meu, eu já falei em um outro pausa pro café até desse livro e dessa autora, que é a Elvira Vigna, que é o livro Sete Anos e um Dia, cuja frase que eu escolhi é ódio e nojo à ditadura. Ódio e nojo. E é isso. Deixo que o livro fale por si. João, Certo. Eu escolhi o livro Kentuckys, da Samantha Schweblin, que foi o nosso primeiro Clube do Livro desse ano. Uhum. E a palavra que eu escolhi, na verdade, fiquei entre duas palavras, porque eu acho que as duas se encaixam, mas se vocês quiserem escolher uma para vocês, sinta-se à vontade. Eu deixei como inesperado ou perturbador. Eu acho que o perturbador, na verdade, só é mais choque, assim, para quem não conhece o estilo da Samantha Schweblin, porque ela é famosa em causar essas situações, esses sentimentos de tem algo errado aqui, tem algo errado Isso nessa história. O que foi que eu li? poderia classificar como sentimento Uepa! Que É, é... tipo, red flag aqui, ó. Tem algo muito brabo aqui nessa história. E o livro, né, Kentucky, pra quem não sabe, fazer um breve resumo aqui, se passa no nosso contemporâneo, na nossa realidade, só que existe no mundo bonecos, tipo de pelúcia, que funcionam como câmeras. E a pegada desse boneco é o seguinte, tem duas partes que funcionam. Tem o boneco que você compra e você deixa na tua casa ligado, que ele fica seguindo, observando Vigiando. você, vigiando, só que do outro lado tem uma pessoa que você simplesmente não conhece, que é quem está controlando esse Kentucky. Então é uma faca de dois gumes, né? Que é Uma uma péssima péssima. faca. Quando você vai fazer parte do pacote Kentucky, se você quer, você escolhe se você quer ter o boneco ou você quer controlar o boneco. E o grosso da história, que são acho que uns 5 núcleos de personagens diferentes, que vão se desenvolvendo e
as coisas vão indo pra um lado, assim, muito, eu não vou dizer macabro, mas, assim, mas muito perturbador em vários dos núcleos, se não todos, assim, são Desconfortável. bem Desconfortável. mas desconfortável eu ainda acho que é Bem bem leve. ameno, sabe, eu acho que é mais perturbador mesmo. Eu acho que uma dos núcleos mais brabos é o da, eu não lembro o nome da personagem, mas é a namorada do Sven, Uhum. né, que é um cara Bosta. ele é um Tista. bosta, enfim. Tista. E Bosta. o É um do Luca, que é uma criança e tem a guarda disputada não, mas compartilhada pelo pai e pela mãe. Esses são os 2 núcleos mais brabos pra mim. Então eu deixo como inesperado, porque começando a ler o livro, se você não tem ideia de como que a Samantha Schweblin trabalha, você não vai imaginar que vai tomar que vai ter aqueles fins, os núcleos, né. E ele é perturbador, justamente pelos fins. Se você conhece a Samantha, você já vai ler sabendo o que esperar. Eu gosto mais de perturbador para esse livro, porque inesperado é meio genérico e pode ser coisa boa. Pois é, eu escolhi perturbador Mas em algum primordialmente. momento a gente tem o Clube do Livro aí gravado em algum. A gente coloca que a gente esperava que pelo menos alguma dessas histórias inesperadas fossem acabar bem. É. Muito que bem. Então vamos à última categoria do ano. Isso é um livro? Categoria nova. Ó, tem capa e tem Que páginas, é um eu livro, né, cara? adoro a descrição dessa categoria, que é HQ, mangá, revista de moda ou lista telefônica. Essa, essa categoria surgiu porque acho que foi no Pausa pro Café ao vivo que a gente fez. Eu disse que não eram livros que eu tinha trazido. O presente que eu trouxe pro João não era um livro, era uma. Ah, Era um é quadro. verdade, você falou E isso. eu também já falei isso em gravação, que eu tenho uma séria dificuldade em considerar HQ ou mangá como livro. Eu não considero na minha lista de leitura. Então, Ah, é um preconceito próprio desse site. eu considero o livro, particularmente. Sim. Porque é uma Qual? história com auxílio visual, né, cara? Multimídia ali. Sim, não é romance. É tipo dizer que documentário não é Também filme. é. É. Documentário é filme, Otávio, não é? Não É um sei. gênero de filme. Sim, Mas exato. Mas muita gente diz aqui documentário ou filme. aqui valeria para edição do ano que vem, porque nenhum dos 3 colocou, mas vale videojogos também, porque tem videojogos que meio que são livros eletrônicos É. aí que você só interage com o texto. Mas vamos lá, Tots, qual é o seu livro não livro? Na verdade, é uma série, porque são vários, mas eu não coloquei nenhum volume específico. Mas é o Erased, que eu não sei se tem a versão em Não, ele é assim, português. traduzido. Ele é traduzido como Erased. Erased mesmo, ok. Que tem um anime também, Netflix, e o mangá, e tem uma versão live action também. Pronto, o Otávio tá mostrando aí. É uma edição igual a que eu tenho, só que a minha é em outro idioma. Mas Que bonito. é bonito, e pra mim, é o meu anime preferido de todos os tempos. E é uma história muito boa, assim, basicamente é um homem que tem um jovem, e ele tem Ele pequenos... tem um jovem? É o quê? Ele tem um jovem? Não, Ou ele ele é um jovem, e ele tem, tipo, pequenos flashbacks, assim, que ele volta alguns segundos no tempo sempre que vai acontecer alguma coisa, sei lá, um acidente perto dele ou algo assim. E ele consegue voltar alguns segundos e às vezes ele consegue mudar. E a trama é que logo no final do primeiro volume, assim, ele volta pro passado, muito no passado dele, assim, né, quando ele é uma criança. É E, feito borboleta, assim, né? e gira muito em torno de um assassino em série que matava crianças quando ele era também criança. A premissa dele é bem parecida com o efeito borboleta. Bem parecida mesmo. Diferença é que não tem o Ashton Kutcher. É. Mas lida com temas, assim, bem, tipo, violência doméstica, sequestro, tipo, é pesado, Pesado. mas é muito bem escrito, bem desenhado também. E, assim, quem gosta de anime, o anime é curtíssimo. 12, 13 episódios. É É muito volume único, divertido. pelo visto? Não, são 8. São 8 volumes, acho, a história. Tem um Mas é uma volume história extra. curta. Aham, É que é o uma Otávio história mostrou ali, ele pareceu relativamente grosso o livro, né? É, Não, cada volume Não, tem não é tão. É que 200 eu páginas esqueci cada volume. esqueci que tem bastante ilustrações, né? Isso come bastante só que, páginas, tipo, então. não vou dizer que a história é curta, eu vou dizer que a história é muito direta ao ponto. Uhum. Tipo, não tem muito rodeio para as coisas acontecerem. Então,
Então no anime eles ainda cortam algumas coisas, acho até que o final do anime é completamente diferente do mangá, né? Porque o É. mangá meio que não tinha saído ainda, mas é uma história muito boa mesmo. Muito bem, então, Bom, continuando aqui. Na verdade, essa categoria inteira é de otaku, né? é. É que nem o último pausa pro café que eu quase chamei de pausa pro anime, porque a gente passa bons 25 minutos falando só de anime. Mas eu tô aqui One Piece nessa categoria. O vulgo mangá mais longo do mundo, talvez. Nunca ouvi falar, Otávio, sobre Nunca o ouviu que que é. falar? Então, um teco na Um tradução teco. literal. É, é sobre um garotinho chamado Luffy, que quando muito criança, Virou um gato. ao tentar provar seu valor para um bando de piratas, come uma fruta e descobre que aquilo era uma fruta do diabo, que O dava Gomu Gomu no Mi. poderes para ele. Gomu Gomu no Mi era a fruta que ele comeu, que dá poderes de borracha para ele. Mas, em compensação, ele fica banido dos mares, ele não pode nadar mais. Literalmente, se ele cai na água, ele fica inerte. Então ele tem esse problema, porque ele queria ser um pirata. Ele e o Cascão, né, cara? Ele e o Cascão, exatamente. O cascão é tipo o. Como é que se diz? É o Luffy Objeto brasileiro, né? imovível e a força que É o não Luffy, pode ser é o movida. Luffy É. brasileiro, o Cascão é o Luffy É. brasileiro. Ou o contrário, o Luffy é o Cascão japonês. Mas esse é um mangá que ele tem um forte. Eu tenho um forte apego a ele por conta da minha infância, assim, como o Tots tem com Yu Yu Hakusho, por exemplo, né? É algo que eu assisti na minha infância e anos depois fui descobrir o que que era cultura de anime, mangá. Vi ele à venda numa livraria da cidade de Capinzal, uma livraria bem aquarelada. E, e aí comecei a colecionar. E esse ano eu tirei para ler ele inteiro do começo, porque eu lia ele até certo ponto e parei, né, por causa da vida adulta. E ainda estou lendo ele, estou no volume 63, E 64. vai conseguir terminar antes do Ventos de Inverno ser lançado. Provavelmente, porque ele tem 100 edições. Só. É. Singela 100 edições. Mais de 1000 capítulos a essa altura. E tanto o mangá quanto o anime, né? Que já passou a marca dos 1000 episódios. Mas é uma Agora série você bem se pergunta divertida. quantos episódios são filler no anime. Não são tantos quanto parece. Porque eu tô assistindo o anime junto com o mangá. Mas é isso. One Piece é a minha indicação ao meu não livro desse ano. Ao seu Oscar literário. É. E tu, João? Eu indico um livro que foi mencionado, inclusive, no começo dessa, Essa gravação? dessa categoria, que é o The Legend of Zelda, Oracle of Seasons e Oracle of Ages, que é um mangá que o Tots me presenteou na última vinda dele aqui para o Brasil. E ele é lindo, inclusive. Eu estou segurando ele aqui, mas vocês não podem ver, o que é uma pena. Mas ele é lindo. Inclusive, eu quero fazer alguns comentários sobre a história, porque eu não terminei ela, eu li só a primeira, porque ela é dividida em duas. Tem a Oracle of Seasons e a Oracle of Ages ali dentro. E são também dois jogos que tem pro. Eu acho que eles são do Game GBC ou Boy. do GBA, eu não sei qual dos Game Boys que eles são. E são dois jogos do Zelda que eu não joguei, porque eu não tive Game Boy nem nada, crescendo. E então era uma história que, assim, eu não sei o quanto do jogo é refletido no mangá e vice-versa, né, da história, mas tem algumas tiradas, assim, que eu não conhecia. Ah, então foi bem, assim, muito bem-vinda essa leitura, porque fazia muito tempo que eu não lia mangá. Eu acho que a última vez que eu li um mangá ou foi Evangelion, ou foi Rurouni Kenshin, e faz, tipo, muitos, muitos anos. Então foi uma adição muito bem-vinda, assim, para minha coleção de livros, não livros. E eu fiz umas ligações bem interessantes com os outros jogos do Zelda, em quesito como que cada personagem é representado, né? Porque ali nesse mangá tem a Jean, que ali ela é uma dançarina e um spoiler, espírito das estações também. Só que no Ocarina do 64, que é o meu Zelda favorito de todos os tempos, ela é mencionada e ela é uma deusa, na verdade, foi uma das que criou a Terra. Então, dentre as diferentes timelines do Zelda, é bem interessante ver como que eles exploraram de forma diferente esses personagens.
E mais um adendo que o mangá é lindo. Ele me passou muito a vibe, não só nas ilustrações, mas também assim, como que desenvolve os personagens e na própria, assim, trama da história, muito a vibe de animes do fim dos anos 80, do começo dos anos 90, assim, é muito, muito a cara de Dragon Ball, de Fly e assim vai. É bem legalzinho de ler. Fly, bicho. Uhum. Fly que é vulgo, como é que é o nome? Que é baseado num jogo, né, o Fly, que eu acabei de esquecer. Dragon alguma coisa? Dragon Alguma coisa de Quest? Dragon? Dragon Quest, isso aí, obrigado. Olha só. Também já teve outro nome, Dragon Warrior. É, ele é conhecido no desenho como Cavaleiro Dragão, eu acho, se não me engano. Faz muito tempo que eu assisti. Até Mas hoje eu adorava assistir isso como criança. a música de abertura do Fly tá até hoje gravada na minha memória. Fly, 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 né, cara? Que era a paz que o inimigo destrói, né? É isso aí. Inclusive, acabei de me lembrar uma coisa, você cantou isso aí, que a premissa do começo do mangá do Link ali, do Zelda, no caso, e o do Fly, eles são parecidas porque o avô do Fly quer que ele treine para se tornar um mago, só que ele quer ser um guerreiro, espadachim e tal. E com o Link é meio parecido. O avô dele ali quer que ele treine para se tornar um cavaleiro de Hyrule e tal, mas ele, eu não quero saber disso, eu quero sair por aí, quero viver aventuras e tudo Floresta mais. Confire aí. Então, então eu vejo uma eu vejo uma temática recorrente na literatura japonesa voltada para mangás, assim, que é, jovens órfãos e avós, né? Que você vai seguir o caminho trilhado pro destino, não sei o que e tal. Jornada do herói, né, Igual eu e as minhas senhorinhas solitárias de apartamento, né, cara? Tá aí um gancho que eu não vi chegando. Muito que bem, então. Temos aqui os melhores livros lidos em 2023, meus caras. E os piores, né? 2022, desculpa, estamos falando do futuro quase aqui. Alguém aqui tem alguma menção honrosa antes de encerrarmos? Eu tenho uma menção honrosa a contos, que eu fiquei entre A Igreja do Diabo e Aqueles que Abandonam Homelas, que eu achei que foi um conto incrível também, quase escolhi ele. Ursula K. Le Guin. É. Peraí, deixa eu ter que confirmar na minha lista aqui. Dos Eu livros. também tenho que fazer uma colinha aqui, inclusive, ó, Mas revelando aqui tem- o metaleiro másculo, que esse é o meu caderno para anotar livros lidos. Show de. Tem um que eu li que é um livro de criança que se chama Léo e Albertina, que é muito bom pra quem tem aí filhos pequenos. É o do porquinho? Ou do porco. É o porco que se Comentou, apaixona você por comentou. uma galinha, né? Uhum. É baita livro aí. Fora isso. Na verdade, eu tenho uma recomendação, mas eu acho que eu já fiz num episódio. Outro. Tem uma retratação aqui agora. Ah. Que agora Olha. que eu acabei de ver, eu não sei como que eu esqueci. Que aí é para dar uma diferenciação no maior decepção meu e do João. Minha maior decepção esse ano foi 20 mil Legos Submarinos. Tem um episódio Eu inteiro, lembro que você eu tenho um falou. episódio inteiro falando dessa desgraça. É isso, essa é a minha retratação. Essa é a minha menção honrosa, inclusive. Beleza. Então é isso, meus caros. Temos aí os melhores livros lidos em 2022. E os piores. E os piores, né? Óbvio, né? Não dá pra deixar de fora. Mas os piores é só uma parte tão pequena, né? Desse ano literário. O problema é quando você tá lendo um livro ruim, parece que ele, né, se espicha. O Parece problema é quando nossa, você tem que ler um livro ruim pra fazer um certo episódio, né? Aí é foda. Aí é foda. Mas. Valeu a pena, valeu a pena. Essa foi a nossa retrospectiva. Valeu a pena. Não comece com a cantoria, deixe pro episódio do Contos Deixar pro Folclóricos. episódio musical, perdão. A gente já recebeu comentário que nós somos péssimos cantores. Nós fomos péssimos, mas eles gostaram do episódio justamente por isso, né? Então, Exatamente. A gente tá aí pelo entretenimento. aí os males que vêm para o bem. E ano que vem, né? Voltamos aí com mais um ano de sindicato, já que esse é o último episódio do ano que estamos lançando. E pra aproveitar falando para as pessoas aí, deixarem nos comentários os seus favoritos esse ano. Pode ser nas categorias aqui ou só se quiserem dizer o que leram de bom aí, se tiverem alguma indicação pra gente ler no ano que vem. Né? Isso ia falar. Inclusive, pode ser que entre na categoria de indicações nossa. Deixem indicações para nós lermos ano que vem, para ser pro Clube do Livro, Clube do Conto e derivados.
Porque é isso, né, cara? A jornada da literatura, ela não é nada se você não pode compartilhar com as pessoas. Então é sempre bom você ter essa troca de indicações, né? E é isso, para o nosso ano de sindicato. Estaremos lançando provavelmente esse episódio após o Natal, muito próximo da véspera de Ano Novo. E deixo aqui o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes, né? Que vem nos acompanhando aí agora já há mais de 2 anos, né, bicho? E aos viewers também, né? E aos viewers agora que vem nos acompanhando há pouco, acho que 1 ano agora que tem o canal do Pouco YouTube. mais Mais de um ou ano. menos, né? Um pouco mais de 1 ano, né? Ano que vem temos mais desafios, clubes dos livros, clubes dos contos. Mais surpresas! Mais surpresas, né? Vamos ver o que o sindicato traz por aí, né? E é isso. Um abraço e um feliz ano novo a todos. Tchau. E Leiam tchau. livros. Ano E novo. escrevam. Leiam livros. Leiam livros. Tchau, tchau, pessoal.